Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aleluia. Espírito Santo, muito obrigado. Obrigado por tudo, Senhor. Que o homem decresça, que o Senhor cresça. Alimenta o nosso espírito, alma e fé. Fale conosco. Queremos mais de Ti, a Tua graça e sabedoria. No poderoso nome de Jesus, purifica-nos a cada dia com o Teu fogo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, diz assim: vocês, porém, são geração eleita. Repare, vocês são geração eleita, nação santa, povo exclusivo de Deus. Deus não divide quem é dele com ninguém. Então é uma decisão que cada pessoa tem que tomar e se purificar, porque eu e você somos propriedades. Você é propriedade exclusiva de Deus ou não. Então é uma decisão. E aqui diz, há um objetivo por isso, há um propósito. Ele diz: nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas como é que vamos manifestar essa luz? Quando o Senhor Jesus, Ele foi batizado nas águas, a Bíblia diz em Lucas que Ele recebeu o Espírito Santo, que veio em forma de uma pomba, e Jesus ficou cheio do Espírito Santo. Mas depois que ele adentrou no mundo dos espíritos, Jesus, ele foi jejuar. Na verdade, ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado, e aí ele jejuou. Olha a atitude dele, durante 40 dias. Apenas bebendo água, 40 dias. E o que é que Jesus fez? Ele foi tentado e ele venceu as tentações. Ele adentrou nos reinos espirituais e ele tomou de volta aquilo que Adão tinha perdido, Adão e Eva, no jardim do Éden. Então, Jesus sabia que ia enfrentar uma batalha. Ele estava em figura humana, e ele sabia que estava entrando ali. Ele foi levado pelo Espírito para travar uma grande guerra, uma grande batalha, nessa grande guerra que nós vivemos espiritual. E o que é que ele fez? Ele ensinou como entrar nos reinos espirituais, nos portais espirituais, e você tomar de volta aquilo que é seu por direito, desde que Deus fez o mundo e nos fez nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, eu e você já existíamos em Deus, com um propósito, com um plano.
Mas por que nós não acessamos o sobrenatural? Por causa das impurezas. Raiva. Quantas pessoas dormem com raiva, acordam com raiva? Insegurança, medo, incredulidade, mágoa. Tudo isso inserido nas obras da carne, inveja, ciúmes. Então nós precisamos do fogo para tirar essas impurezas. Nós somos a última geração. Eu acredito nisso. O último avivamento antes do arrebatamento. E nós precisamos resgatar a nossa família. Nós precisamos adentrar no reino dos Espíritos e quebrar os altares antigos. Assim como Gideão, quando foi chamado, quebrou os altares. Nós precisamos quebrar os altares antigos. Pactos antigos que foram feitos pelos nossos ancestrais. Pactos antigos que foram feitos pelos nossos tátaras, avós, pais. Por quê? Porque Jesus já nos deu o direito. Ele venceu o pecado e a morte, e Ele se fez maldição por nós e quebrou toda a maldição hereditária. Mas por que parece que isso não é uma realidade na vida de muitos dentro das igrejas? Porque não é só chegar numa igreja e se tornar um frequentador, um consumidor, fazer um curso teológico e se tornar um pastor, receber um título, um carro, se tornar um religioso, um frequentador de igrejas ou um consumidor. É preciso observar como a Bíblia aponta que Abraão, como foi que Abraão, ele venceu? Ele não negou nem mesmo seu único filho para Deus, mostrando que Deus era o primeiro em seu coração. Se você observar o livro de Jó, você vai ver que quando os filhos de Deus se reuniram na presença do Senhor, veio Satanás por entre eles. E um pai orgulhoso disse: olha, tem alguém lá na terra que não é teu. Mas havia outros religiosos, havia muita feitiçaria, havia muitos deuses, e havia pessoas que supostamente temiam o Criador, a exemplo dos amigos de Jó. Mas Deus, que conhece os corações, disse: de onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Você observou o meu servo Jó? Uma pergunta que Deus sabia que era verdade, porque Deus sabia que ele tinha observado. Porque quando você se purifica, você recebe autoridade no mundo espiritual e físico. Então Jó era uma autoridade na época dele, porque ele disse: homem íntegro, homem reto, temente a mim e se desvia do mal. E aí, quando Deus permitiu, porque Satanás diz: então tira tudo quanto ele tem, porque isso é comum nos homens, quando perde. Sabe, eu vou na igreja porque eu quero logo que Deus me dê um marido, um emprego, uma cura, um filho. Eu quero que Deus venha abrir uma porta. E quando acontece um problema, a pessoa,
ela blasfema, ela murmura, ela diz que adianta servir a Deus. E há outros que até recebendo benefícios, abandonam a Deus, porque não se apegaram a Deus com amor, como diz o Salmo 91:14. A vitória, a ascensão do seu espírito sobre sua alma e o seu corpo, vem quando você ama a Deus acima de tudo. E Jó provou isso. Como foi que Jó provou? Tudo que aconteceu na vida de Jó, Jó não negou a Deus e não pecou com palavras. Não saiu uma palavra contra Deus. E até as orações de Jó sinceras, Deus sabia, esse homem está certo. Porque Jó, ele preferia morrer do que abandonar sua fé no seu Deus. Veja a autoridade no mundo dos espíritos. Os magos não conseguiram interpretar o sonho do imperador, mas Daniel e os seus amigos Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles adentraram o mundo dos sonhos. E Daniel recebeu a revelação. Veja José e Maria. José foi alertado, ele adentrou no mundo dos sonhos e foi um homem escolhido, como eu e você, com um propósito. E José cuidou de Maria, e ele cuidou do próprio Criador dele, do menino Jesus. Sua vida não é só vir à igreja, trabalhar, envelhecer e morrer. Há um propósito. Mas Deus não pode se revelar sem antes te purificar por completo. Ele não pode, ele pode usar até um certo nível, eu e você. Mas quando foi para Josué entrar em Jericó, Deus disse: Josué, é o seguinte, tem que santificar o povo, tem que purificar, tem que tirar as impurezas. E quando Acã trouxe impureza, 36 pais de família morreram, porque o salário do pecado traz destruição para nós, para os nossos filhos. Então o tempo de brincadeiras, o tempo de pecados, não é tempo de pecados, não é tempo de brincadeiras, não é tempo de dormir o sono espiritual. É tempo de acordar para o avivamento. É tempo de você se tornar um crente de fogo. Aleluia. É tempo de você andar incendiado na terra. Porque nós estamos vivendo tempos perigosos no mundo inteiro. No mundo inteiro. Estamos vivendo tempos perigosos, aonde estrelas caídas, demônios, estão atacando no nível. Satanás está liberando, o fogo estranho dele, bombardeando a igreja no mundo inteiro, bombardeando as pessoas no mundo inteiro. As pessoas estão cometendo suicídio até dentro das igrejas, até pregadores. As pessoas estão vivendo como se Jesus não fosse voltar, apenas focado na terra. As pessoas estão focadas apenas em comer, beber, pagar contas, prosperar, viver sua vida, casar, dar-se em casamento, apenas qual é a casa que eu vou comprar, qual é a minha próxima casa, meu próximo carro. Mas você precisa saber que Deus te chamou para te dar uma armadura. E essa armadura, ela precisa ser usada, uma armadura de fogo, com uma espada nua, reluzente, que é a palavra do Senhor, para que você possa adentrar, eu e você,
no mundo espiritual. E Deus nos guiar com sonhos, visões, a profecia de Joel.